Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunereis. E hoje nós vamos falar sobre estruturas organizacionais. Tá com dúvidas aí na sua empresa? Nos aguarde depois da vinheta. Fala pessoal, estamos de volta à Consulta Aqui. Felipe, vamos falar hoje sobre estruturas organizacionais. Vamos lá. Fê, vamos começar então aqui. Quais os níveis mais trabalhados pelo mercado nas estruturas existentes aí pelo Brasil afora? Não, legal, Felipe. Uma pergunta bem bacana. Rodrigo, se puder compartilhar a minha tela, a gente tem um estudo que procurou responder justamente essas dúvidas. Então, quais são as estruturas organizacionais trabalhadas pelo mercado? A gente aqui pergunta quais são os níveis existentes na estrutura, ou seja, quais são os níveis mais trabalhados, desde o mais comum até o mais raro. Então a gente tem diretor-geral, analista, engenheiro, que são níveis muito comuns, que a maioria das indústrias vão ter. Mas a gente consegue fazer algumas interpretações já com esse dado. Então, começando aqui pelo gerente júnior, por exemplo, que é um nível bem pouco trabalhado pelas empresas. E tem alguns motivos para isso. O primeiro deles é a questão de ter um gerente e ainda manter a nomenclatura júnior. Você junioriza literalmente a função de gerente. E até o ponto que essa posição foi criada foi muito para ter um meio campo entre um coordenador e um gerente. Mas eu posso, simplesmente aumentando a faixa salarial do meu gerente, eu posso administrar um gerente recém-promovido, ao invés de ter que criar um novo cargo e denominá-lo como gerente júnior. Esse é um ponto. E um outro ponto é, se eu tenho essa posição e eu vejo que a maioria do mercado não possui esse cargo, como que eu me comparo? Então é mais complexo administrar um nível que o mercado não tem. Esse é um dos pontos. E até trazendo outros níveis que a gente vê no mercado e que a gente percebe que tendem a perder força ao longo dos anos. O primeiro deles é o líder e o monitor, que é um nível que ele fica entre um operador, um mecânico e um supervisor. O que acontece? Esse nível foi criado muito para controlar o span of control, ou seja, o número de subordinados por gestor direto. Porém, é um nível que, com a automação das fábricas, com as empresas cada vez mais trabalhando com operadores no nível técnico, com operadores autossuficientes, com operadores que já conseguem seguir no dia a dia, sem necessidade de uma supervisão, de uma gestão mais direta, esse nível vem perdendo força. E a expectativa é que cada vez mais o mercado deixe de trabalhar com líderes e monitores e passe a trabalhar somente com operadores mais autônomos, com operadores mais qualificados. E um outro nível que vem perdendo força é o auxiliar, que com a automação de muitos processos, muitas vezes o papel do auxiliar ali vai ser substituído por um robô, por uma automação dessa atividade, por uma automação desse processo. Por consequência, o nível de auxiliar também tende a perder força ao longo dos anos também, embora hoje ainda seja muito utilizado. Ô Felipe, mas aí me gerou aí a dúvida, né? Então existem níveis que estão sendo excluídos das estruturas, e aí a polêmica, né? Pessoas estão sendo desligadas por conta dessa revisão de estrutura? E esse é muito legal, porque não necessariamente as pessoas vão ser desligadas que estão nessas posições hoje, mas o mercado vai fazer com que elas se qualifiquem mais. Então, Rodrigo, voltando para a minha tela, a gente tem, por exemplo, que quais foram os níveis eliminados na última reestruturação. E a gente vê que uma grande parcela do mercado deixou de trabalhar com auxiliar. Por quê? Pela automação dos processos, o papel do auxiliar, a atividade do auxiliar vem sendo substituída por máquinas. Então, cada vez mais o nível de auxiliar pode deixar de existir. E assim, não é que eu só entro no mercado como auxiliar, não. O que o mercado vai exigir dele? Que esse profissional se qualifique mais, como o Felipe mencionou, e que ele entre no mercado de trabalho mais preparado, já com uma qualificação diferenciada, já com alguma experiência em alguma área ou outra, onde ele já consiga entrar na empresa como operador, não tenha que passar pelo aprendizado e já entrar como auxiliar, que ele possa pular um step da carreira. No caso de líderes e monitores, aí é que
pega mais ainda a formação, porque para eu virar um líder e um monitor, não necessariamente eu preciso ter uma formação superior, uma formação técnica. Eu posso chegar nessa posição somente pela minha experiência. Só que a gente vem vendo no mercado que cada vez menos, né, a experiência vai ser um fator por si só predominante para o profissional chegar naquela função, naquele nível. Então, ele vai ter que buscar uma qualificação, seja técnica, seja superior, para que ele consiga ir para um próximo step, para que ele consiga se tornar um supervisor e se tornar um coordenador, por exemplo. E é claro que as pessoas que não buscarem a qualificação, aí de fato elas vão sofrer. Sim. Aí de fato... Tem que se adequar ao mercado, né? Sim, tem que se adequar ao mercado, não pode ficar parado. Então, as pessoas que pararem no tempo e achar que por elas estarem naquele nível, simplesmente vai ser por si só a segurança que eles precisam para se manter na empresa, vai ser um problema. Eles vão ter que buscar qualificação, buscar novos conhecimentos, se atualizar para se manter naquela posição, né? Sim, e isso a gente vem falando muito de operacional, mas não é só para operacional, para analistas também. Sim. Então, os profissionais analistas que hoje são muito com um perfil muito operacional, que não buscam novos desafios, que não buscam novos aprendizados, que acham que o tempo vai ser a garantia dele na função, esses profissionais correm um sério risco de eu tô aqui há tanto tempo que eu sou imbatível, né? Ninguém mexe comigo. Sim, eu não tô buscando novos conhecimentos, não tô buscando novos aprendizados, eu não tô buscando aprender a trabalhar com novas tecnologias. Então, isso é uma barreira. Então, o profissional pode ser, inclusive, desligado na empresa que ele está e ter muita dificuldade de se recolocar no mercado. Então, o profissional ele precisa garantir, independentemente do momento que ele está na empresa hoje, o seu nível de empregabilidade. Ele só garante isso buscando novos conhecimentos e mantendo sempre atualizado, nunca acomodando. A partir do momento que ele se acomoda, ele corre esse risco de perder o posto de trabalho dele na empresa e ter muita dificuldade em ser recolocado em outro lugar no mercado. Então, uma dica aí, hein? Se atualize, pessoal. Sempre. Fê, então, no caso, né, já que está sumindo, vamos falar assim, em alguns níveis da minha estrutura, eu preciso ficar revisando a minha estrutura de tempos em tempos, sei lá, a cada 6 meses eu preciso revisar minha estrutura, a cada 1 ano, para revisitar e ver, né, como é que o mercado está trabalhando com isso? Sim. Independentemente do tempo que eu planejo para revisar minha estrutura, eu tenho que ter algo previsto. Então, Rodrigo, se puder voltar para minha tela, quando eu pergunto para o mercado se há revisão prevista na estrutura, eu tenho a maioria das empresas falando que não há uma revisão prevista. E isso é preocupante, porque a estrutura precisa ser revisitada de tempo em tempo. O mercado é extremamente dinâmico. Então eu tenho áreas surgindo no mercado a todo tempo, posições surgindo no mercado a todo tempo, e se eu não reviso a minha estrutura, a chance de eu ficar defasado com relação ao que o mercado vem fazendo é muito grande. É claro que quando a gente fala em revisão de estrutura, a maioria fala de toda a estrutura, ou seja, é um projeto extremamente complexo que eu posso até envolver uma consultoria, envolver a carreira Miller de preferência, para revisar toda a estrutura, todas as nomenclaturas, todas as posições, trilha de carreira, enfim. Mas eu não preciso revisitar tudo de uma vez só. É claro que quando eu vou fazer uma mudança mais drástica, é complicado eu mexer somente em uma área ou outra por equilíbrio interno, por até questões jurídicas. Porém, é importante eu revisitar minha estrutura e dados pontuais. Por exemplo, eu vou olhar para o meu comercial, para a área de vendas. Eu vou olhar para a TI, que é uma área que vem surgindo novas posições a todo tempo. Então, eu preciso revisitar algumas áreas pontuais, por mais que eu não mexa em toda a estrutura. Revisitando áreas pontuais, eu consigo ser mais cirúrgico na mudança, eu consigo entender a fundo aquela área, entender como o mercado vem se comportando, para aí sim eu verificar como são as minhas nomenclaturas, como são os meus cargos hoje, e ter uma mudança mais precisa. Porque imagine que você vai numa empresa hoje na área de TI e você só tem analista de TI e analista de sistemas. É algo extremamente defasado com o que o mercado vem utilizando, vem fazendo. Você perde muita competitividade com relação ao mercado. E muitas empresas menosprezam a nomenclatura do cargo. Ela é importante, ela traz um respaldo, ela traz algo que o profissional foi se buscar. Um engenheiro busca ser chamado de engenheiro, um desenvolvedor busca ser chamado de desenvolvedor específico daquela linguagem. É uma conquista profissional. Se você trata todo mundo como generalista, você também tira um pouco o peso da conquista que ele teve com essa qualificação diferenciada que ele foi buscar. Com certeza, com certeza. Ele quer ser chamado do que, de fato, hoje eles consideram, vamos falar assim. Sim. E o Felipe, eu fiquei
bem legal. Você falou das mudanças, né? Que constantemente tem que mudar. Mas tem um prazo? Não, cada 6 meses, cada 1 ano? Ou não? Não tem nada, não tem uma regra para essa mudança, para essa revisitação, vamos falar assim. É legal, assim, eu olhar no mínimo anualmente para minha estrutura. Legal. Porque eu consigo... Claro que quando a gente fala hoje em dia do mundo tão rápido que a gente vem vivendo, 1 ano pode ser muito tempo. Mas, pelo menos eu ter planejado revisitar a minha estrutura, porque é muito trabalhoso também. É trabalhoso, vou fazer a cada 3, 6 meses. Não, também é difícil, é difícil. É você revisitar tudo, né, a cada 6 meses, né? Acho que 1 ano fica um prazo legal. Sim, porque até quando a gente fala de motivos de mudanças, aí, Rodrigo, voltando para o estudo, a gente tem os principais motivos que as empresas vêm trabalhando com mudanças. O primeiro delas é revisitar geral a estrutura de cargos, ou seja, eu olho para minha estrutura e vejo ela está muito defasada. Então eu preciso contratar um projeto, preciso mudar tudo de uma vez só. Mas eu também posso, que é o segundo motivo, a adequação ao mercado. Revisitar áreas pontuais. Ou, por exemplo, áreas que o meu negócio tem uma necessidade hoje que não tinham. Então, por exemplo, transformação digital. Transformação digital é uma área que era pouco falada no passado. Hoje em dia, é muito difícil empresas que estão se desenvolvendo, estão se modernizando, não ter uma área de transformação digital. Então, às vezes, eu preciso criar uma área para me adequar ao mercado. Eu preciso de profissionais. E aonde eu aloco esses profissionais? Eu vou fazer, muitas vezes, alocando o profissional numa área correlata só para não precisar criar uma outra área? Não. Nem sempre a redução das áreas é o ponto mais comum, é o melhor caminho. Às vezes, eu preciso criar uma nova área para me adequar ao quão volátil o mercado vem sendo. Então eu preciso criar uma área de transformação digital, uma área de e-commerce, se eu ainda não trabalho com isso. Dar maior peso para posições antes que eram específicas, que eram somente pontuais na minha empresa. E que hoje em dia eu percebo a necessidade de eu ter uma área inteira focada para isso. Então eu preciso ter trazer um peso maior para esses profissionais. Então eu preciso ter muitas vezes uma área específica para isso. Outras questões são também com relação a adequação não somente de nomenclaturas de estrutura, mas também salariais frente ao mercado. Por quê? Eu posso ter uma empresa onde eu não tenha uma carreira clara para analista sênior, onde eu traga poucas oportunidades do profissional se desenvolver. Então eu tenho aquele profissional com muito tempo de empresa, já me entregando o que eu preciso dele, muito além do que eu preciso dele. Só que eu não tenho para onde alocá-lo, eu não tenho uma posição para onde ele possa se desenvolver. Então, eu posso ter que revisitar minha estrutura para criar uma posição nova, para dar oportunidade de carreira para profissionais que estão se desenvolvendo. E um ponto muito legal sobre revisão de estruturas é que muitas vezes a empresa se compara no mercado salarialmente. Então, hoje eu estou a X% frente ao mercado. Antes de fazer qualquer mudança salarial, a gente sempre recomenda revisitar a estrutura do seu negócio, da sua empresa, antes dessa mudança. Por quê? Porque com a estrutura salarial, com a estrutura organizacional sendo revista, por exemplo, um profissional que hoje é nível sênior, mas está numa cadeira de nível pleno, um coordenador que não deveria ser coordenador, que não deveria nem ser gestor, que não tem ninguém abaixo dele, um especialista que poderia ser muito bem um analista. E eu revisitando a minha estrutura organizacional, eu consigo me comparar com mais assertividade com relação ao mercado e muitas vezes eu adequo os meus salários sem precisar dar aumento para ninguém, somente adequando a estrutura organizacional e, por consequência, fazendo o melhor matching com relação aos cargos do mercado. Poxa, foi muito legal, cara. E já aproveitando, né, falar um pouquinho, esse estudo é mais um dos muitos estudos que nós temos na nossa plataforma, né, o estudo de estruturas organizacionais. Nós temos estudos que mensalmente nós vamos disponibilizando para os nossos clientes. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com a gente, você que não é cliente ainda. Nós temos diversos estudos bacanas aí para trazer mais informação ainda do pessoal de RH. Esse foi o conteúdo de hoje. Aqui embaixo vai ter um resumo de tudo que nós falamos para você utilizar da melhor forma possível. Curte o nosso vídeo, compartilha ele, continuem nos acompanhando, mandem perguntas caso tenham ficado dúvidas, né, com relação a esse assunto ou outros assuntos de remuneração. Até o próximo episódio do Consulta Aqui. Tchau, tchau!